Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Edésio Lopes. Já fiz um episódio, agora a gente está indo para o segundo episódio do assunto é drone, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Quem não assistiu o primeiro episódio, ele vai estar postado aqui na descrição, né? Então você pode estar assistindo o primeiro episódio, né? E hoje a gente vem com um tema bem legal também, vem para conversar com vocês sobre um tema bem interessante, né? Que seria o planejamento de voo, né? Então a gente vai conversar aí sobre apresentar para vocês quais são os tipos de planejamento de voo e em que momento você deve usar um planejamento de voo frente ao outro, né? E depois eu vou mostrar alguns softwares que são utilizados aí para fazer o planejamento de voo. E no final, se der tempo nos 30 minutos, a gente vai tentar fazer uma simulação de verdade, né, de um planejamento de voo dentro de um desses softwares que eu vou estar apresentando. Tá certo? Bom, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui assistindo, né? Só para resumir, a ideia do programa O Assunto é Drone é estar em 30 minutos, tá mostrando para vocês um pouquinho de uma parte desse tema, né? Então, por exemplo, no primeiro programa a gente falou sobre drones de partida, né? Ah, meu primeiro drone, qual drone que eu posso estar adquirindo, né? Nesse episódio de hoje a gente vai estar falando sobre planejamento de voo e nos próximos episódios a gente vai estar buscando aí temas relacionados a isso, né? Utilização de drones para obras AEC, né? Arquitetura, engenharia e construção civil, para a parte de agricultura e para a parte de meio ambiente. Então, vamos dizer assim, os temas técnicos voltados para a engenharia em geral na utilização de drone. Tá certo? Bom, vou pedir para vocês aí, por favor, quem estiver gostando do vídeo, deixa seu like, né? Quem gostar do canal, o canal F Infra, ele tem várias palestras relacionadas a vários temas diferentes, né? Até convido vocês a assistirem as outras palestras, estão todas gravadas no canal. Então quem gostar aí também, se puder se inscrever no canal, né, selecionar o sininho. Então quanto mais pessoas darem like, quanto mais pessoas tiverem curtindo o canal, mais o YouTube vai levar esse conteúdo para outras pessoas, né? Então se você gostou, deixa seu like lá, tá bom? Vamos lá para a apresentação então, pessoal. Bom, então como eu falei para vocês, hoje a gente vai estar falando do planejamento de voo, né? Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre como fazer o planejamento de voo para gerar trabalhos técnicos utilizando drones, né? Utilizando RPAs. Bom, e a gente vai falar de alguns softwares também, né? Qual software utilizar. Eu vou apresentar alguns aí que são os mais populares, mas existe um leque muito grande de softwares. Tá certo? Vamos começar então, sem demoras. Bom, falando do planejamento de voo, a primeira coisa que a gente tem que entender é as formas com que as fotos precisam ser registradas, né? Então, assim, o software que são utilizados para fazer os levantamentos, modelo 3D, nuvem de ponto, ortofoto, eles utilizam conceitos básicos, né, de do que são utilizados no cinema 3D, que são utilizados na aerofotogrametria convencional, que são utilizados na estereoscopia. A gente vai estar conversando sobre isso em outros episódios, né? Que é o conceito de você ter, no nosso caso aqui nós temos dois olhos, então nós temos duas imagens diferentes, tiradas de ângulos diferentes com sobreposição. Então esse é o conceito básico, né? E aí para você registrar a imagem, você tem que lembrar sempre do seguinte: nunca registrar a imagem num único ponto. Então você pode, se você quiser, você pode girar o seu drone assim, do jeito que minha mão está fazendo aqui, ó, e ir registrando fotos. Essas fotos não vão ser produtivas para gerar um modelo 3D, para gerar o material que você quer. Você tem que tirar fotos assim, ó. Tira uma aqui, se desloca, tira outra, se desloca num alinhamento, tira outra. Então, vamos dizer assim, o modelo de voo mais convencional que nós temos é o que está sendo mostrado nessa tela, né? Que a gente chama de um modelo em grade. Ou seja, o drone vai viajar nesse sentido, né? No sentido do que está com essa setinha aí, e a cada bolinha que está representada nessa figura, ele vai registrar uma foto.
essas fotos elas vão ter sobreposição longitudinal e elas vão ter sobreposição lateral. Vocês estão conseguindo ver isso também na imagem, né? Está chamando de sobreposição frontal e sobreposição lateral. Então, a rota mais comum é essa, né? Uma rota em grade. Ele vai no sentido, se desloca para a segunda posição, vai no outro sentido, se desloca para a terceira posição, vai no outro sentido. E assim ele cobre toda a área a ser mapeada, que nessa figura está sendo representado pela área verde, né? Geralmente, para você fazer mapeamentos 2D ou em áreas descampadas, que você não tem muitos prédios e tal, essa rota em grade vai resolver, tá? Tô sempre lembrando que o gimbal, né, a câmera vai estar virada para baixo, né? Você vai estar vendo de cima para baixo, né? Então para modelos assim em área descampada, que não tem muitas edificações, muitas variações, essa rota vai resolver. Se você estiver voando numa área que você quer fazer um modelo 3D mais detalhado e tal, você pode fazer duas rotas dessa. Uma rota nesse sentido, né, no sentido que está sendo mostrado ali, e uma rota no outro sentido. Né? É como se ele voasse a mesma área duas vezes. Né? E aí você pode tirar as primeiras fotos com o gimbal a 90 graus e a segunda com o gimbal inclinado, 75 graus, né? Ou até 45, dependendo de como você for fazer. E aí você vai ter mais subsídio, o software vai ter mais subsídio para montar um modelo 3D mais detalhado. Mas ele vai fazer essa rota aí em dois ângulos diferentes. Esse é o padrão de rota mais comum. Esse é o padrão de rota mais comum. Na aerofotogrametria, as aeronaves sempre fizeram esse tipo de rota, né? Que é uma rota em grade, né? Vai no sentido, se desloca, vai no outro sentido, se desloca e assim ela vai meio que como se fosse escaneando toda a área a ser levantada, né? Se você não quer usar um software de programação de voo, né, não tem interesse em usar um software de programação de voo, quer voar manualmente, você consegue fazer o levantamento também. Só que você precisa seguir mais ou menos, não precisa ser certinho, mais ou menos essa rota aí. Tá? Então você precisa deslocar o seu drone e ir registrando as fotos seguindo mais ou menos essa rota. Se você não quer usar um software de planejamento de voo que vai fazer o voo sozinho para você, você pode voar manualmente seguindo esse conceito de rota. Tanto o conceito que eu estou mostrando agora, que é a rota em grade, quanto o segundo conceito que eu vou mostrar, que é a rota em circular, tá? Mas só para a gente finalizar aqui, ó, vejam bem, dentro do software a rota em grade fica assim, ó, desse jeito aí, ó. Então vocês vejam, cada pontinho, risquinho, com escrito DJI ali, 02, 03, é uma foto, né? Então, o que o drone fez? Ele foi voando nessa direção, depois se posicionou para a próxima. Dentro do software você vê dessa forma, que fica mais ou menos assim, ó. Ó, você está vendo a nuvem de pontos ali embaixo? Então, você tem o zigue-zague, ou a grade que o software fez em cima, né? Que o drone fez registrando fotos em cima. Então, esse modelo aqui é o modelo mais padrão, é o modelo que é mais utilizado, né? Que é essas rotas em grade. Assim, ela vai ficar dentro do software, né? Sendo que, como eu falei, cada risquinho desse preto é o centro de uma foto, né? É o centro de uma foto. E aqui só para a gente ver em perspectiva como que isso vai ficar dentro do software, tá? Rota principal seria essa. Observação, eu posso fazer ela sem software, manualmente, no olho? Posso. Ela precisa ser literalmente precisa? Não precisa. Não precisa ser precisa, tá? Como no software vai registrar câmera, o software vai programar o voo para tirar fotos bem precisas, né? Enfim, nas posições corretas. Mas não há 100% necessidade de ser assim, né? Eu posso mais ou menos ir registrando as fotos manualmente, caso eu não queira usar um software, tá? Bom, aqui só o detalhamento, ó. Então você vê aí os detalhes, né? Cada retângulo desse azul é uma foto, né? Então a gente consegue ver aí como que elas ficam dispostas, né? Como que elas são registradas, né? E embaixo a gente tem um modelo 3D já processado. Bom, o outro modelo
de rota muito utilizado é o modelo circular, tá? Esse modelo é utilizado geralmente para você registrar objetos que são como essa estátua aí. Ou se você quiser registrar um prédio, né? Poxa, eu quero levantar uma edificação em 3D. Então tá, então eu vou ter que fazer essa rota circular. Ah, eu quero levantar uma estátua como essa, eu quero levantar uma antena de rádio em 3D, então eu vou ter que fazer essa rota circular. Que é basicamente o seguinte, o drone ele vai circundar o objeto, né? Ele vai circundar o objeto, tirando fotos a 45 graus, com frontais, fotos frontais. Ele vai registrar uma, vai andar um pouquinho para o lado, vai registrar outra, mais um pouquinho, vai registrar outra. E assim ele vai fazer o círculo e registrar N fotos frontais do objeto. Após ele passar pelo primeiro círculo, ele vai descer, vai para um segundo círculo e vai fazer registro novamente. Ele vai descer e vai fazer registro novamente. Dessa forma, ele vai como se fosse também escanear todo o objeto. Ou seja, quero fazer topografia, né, quero fazer um levantamento de uma área descampada, vou usar a rota em grade. Quero levantar um único objeto, pode ser uma antena, pode ser uma estátua, pode ser um prédio, né, a fachada de um prédio em 3D, vou usar a rota circular, tá? Então vejam bem, ó, aqui tem um exemplo aplicado da rota circular. Então reparem, é o mesmo software, isso aqui é no Metashape, tá? Esses retângulos azuis são as tomadas das fotos. Então as fotos elas foram registradas, né? Elas foram registradas circularmente. O drone foi fazendo o círculo e registrando fotos, né? Então cada círculo ele registrou aí várias imagens, né? E ele fez um ciclo mais alto e um ciclo mais baixo. Com essas fotos circulares, o objetivo foi levantar essas duas casas em 3 dimensões, né? E aí vocês conseguem perceber aí que você tem um nível de detalhe interessante no modelo 3D feito dessas duas casas. Para que eu posso usar isso? Novamente, posso usar para levantar um prédio, posso usar para levantar uma antena, tem muita gente usando para isso, tá? Para levantar uma antena de rádio, uma antena de celular. Posso usar para levantar uma estátua, né? Uma edificação física, assim, como se fosse uma estátua. Posso usar para levantar um outro objeto fixo, até uma árvore. Preciso fazer uma análise de massa, de biomassa. Eu quero de uma árvore grande. Eu quero levantar só aquela árvore, ela está uma área descampada que dá para me voar ao redor. Eu posso fazer esse voo circular e eu vou ter aquele objeto com um nível de precisão muito interessante, né? Só com as fotos, com a N fotos que eu vou tirar nesse círculo. Muitas das vezes, eu até recomendo que faça isso. Se o seu objetivo é levantar um prédio, né, ou uma edificação, você faça os dois tipos de voo. Você faça um voo circular do objeto e faça um voo em grade. Então você vai ter imagens de cima e vai ter imagens laterais. Com esses dois voos você consegue fazer excelentes modelos em 3 dimensões. Tá? Então muitas das vezes, dependendo do trabalho, nós fazemos isso. Fazemos um voo em grade em cima e depois fazemos um voo circular no objeto que eu quero detalhar mais em 3 dimensões. Tá? Joga isso tudo dentro do software junto, num pacote só e processa. Tá? Mais para frente a gente vai ver essa parte de processamento. Ok? Então lembrando, só recapitulando, voo em grade e voo circular. Tem momentos que eu vou usar o voo em grade e tem momentos que eu vou usar o voo circular. Se tiver dúvida sobre isso, escreve lá na descrição do vídeo, tá bom? Bom, e aí a gente entra num outro conceito que é importante. Dentro desses voos, eles precisam ter uma altitude ou uma distância do objeto, né? No voo em grade, a gente vai estar muito focado na altitude, ou na altura, perdão, até, na altura que o drone vai voar, né? Na altura do solo que o drone vai voar. No voo circular, na distância que o drone vai estar do objeto, né? Esses dois fatores vão estar diretamente ligados com a resolução da imagem, com o detalhamento de pixel, né? Então vejam essa imagem aí. É a mesma imagem, só que tratada, só que assim, na imagem, olhando para ela, na imagem da esquerda, a gente tem uma imagem mais nítida, né? Com uma pixagem menor, né? Com um pixel menor. Na imagem da direita, a gente tem uma imagem com menos nitidez, com a pixagem
maior, né? Um pixel está maior. E isso vai estar diretamente ligado, no caso do voo em grade, diretamente ligado com a altura que o drone vai estar do solo, né? E a gente chama isso de GSD, né? Então, assim, dependendo da altura, que é uma sigla em inglês que tem a ver com vamos dizer assim, a resolução em função da altura ao solo, né? Esse G é de ground, a resolução em função da altura ao solo. Ou seja, se eu estou voando, por exemplo, nesse caso dessa imagem, se eu estou voando a 100 metros de altura, né, eu vou ter um GSD, dependendo da câmera do sensor, né, da resolução do sensor, eu vou ter um GSD nesse caso aí de 2,44 centímetros. Se eu estou voando a 125 metros, vou ter um GSD de 3 centímetros. Se eu estou voando a 150 metros, de 3,66 centímetros. Ou seja, quanto mais alto eu voar, maior vai ser o valor do GSD, maior vai ser o tamanho do pixel que eu vou ter de resultado e menor vai ser a minha resolução, menos detalhes eu vou ter. Então é muito importante que você balancie isso, o valor, a altitude que você vai voar, com a área que você vai levantar e com a resolução que você quer. Porque logicamente, se eu estou voando mais alto, eu vou chegar, eu vou abranger, eu vou levantar no mesmo tempo uma área maior. Se eu estou voando mais baixo, eu vou levantar uma área menor. Então eu preciso balancear isso. Primeiro, a resolução que eu quero chegar, né, que é o GSD, a altura, né, em função disso, né, da resolução que eu quero chegar, da área que eu quero levantar e do tempo que eu quero utilizar para fazer esse levantamento, né? Então vejam bem, como eu falei no primeiro episódio, os drones da DJI, por exemplo, que eu mostrei, tem cerca de 30 minutos de autonomia, 20 minutos na prática, operação, né? Se eu estiver voando muito baixo, eu vou levantar uma área muito pequena. Se eu estiver voando alto, né, 100, 110 metros, eu vou estar levantando uma área maior, né? Então, aí a pergunta, o meu GSD, essa resolução, vai atender? Se atender, melhor que eu voe mais alto. Se atender, melhor que eu levante uma área maior num tempo menor de voo, né? Então, sempre pensando nisso. A altitude, a altura de voo está conectada com a questão da resolução, né? E também com o número de baterias que eu vou usar e também com o tempo que eu vou ficar voando. Tá certo, pessoal? Bom, e aí a gente já está na metade do programa. Eu queria mostrar rapidamente alguns softwares, tá? Esse software aí chama-se DJI GS Pro. Eu vou botar os links, todos os softwares na descrição do vídeo, tá? Mas o DJI GS Pro é um software que você consegue fazer o planejamento em grade, você consegue fazer o planejamento circular e ele é um software oficial, vamos dizer assim, da DJI, né? Então, para quem tem drones da DJI aí, a maioria dos drones da DJI aí mais avançados, né? O Mavic Pro, o Phantom, dentre outros, você vai poder fazer o planejamento de voo com esse software. É um software muito bom. Eu já usei algumas vezes, é um software muito bom. O único problema é que ele só funciona para tablet da Apple, ou seja, só funciona para iPad, não funciona para iPhone, não funciona para celular da Android, só funciona em iPad, tá? Mas você consegue entrar na Apple Store, quem tem iPad, consegue entrar na Apple Store e fazer o download, é gratuito, e instalar no seu tablet, tá certo? Então é um software bem interessante para você fazer planejamento de voo, tá? Um dos que eu vou citar aqui. O outro é o Pix4D Capture, tá? A gente tem aí a Pix4D é uma distribuidora grande que trabalha com vários softwares relacionados ao uso de drone. Tá? Até recomendo que quem quiser acessar a Pix4D, é bem interessante. Acho que o carro-chefe deles é o processamento, né? Que é o Pix4D Mapper, né? Que é para você fazer o processamento das imagens. Mas eles dão de graça, esse software também é gratuito, o planejamento de voo. Então você pode entrar, aí e esse software funciona para Apple, funciona para Android, funciona para qualquer aplicativo, tá? Qualquer celular, qualquer aparelho, tanto tablet quanto celular.
Então você pode entrar na Apple Store ou na Google Play e baixar esse aplicativo digitando Pixel 4D Capture, tá? É um excelente aplicativo para planejamento de voo também, tá? E esse aplicativo, ó, ele faz todas as rotas que eu falei para vocês. A rota em grade, né, que é a primeira que eu mostrei, né, que ela é ideal, vamos dizer assim, melhor para mapas 2D. A rota dupla em grade, né? Então você vai voar num sentido, veja um desenho ali. Você vai voar num sentido e depois você vai voar no outro sentido, né? Enfim, isso é melhor para quando você está voando numa área urbanizada, você quer um modelo 3D mais detalhado, né? E a rota circular, que eu mostrei para vocês, né? Que particularmente eu gosto muito de fazer, quando eu tenho que fazer um levantamento, uma rota em grade, uma rota circular, para ter um modelo de forma mais detalhada possível, tá? E o voo livre, caso você queira fazer o voo na mão, né? Usando o controle. Então você tem aí as 4 principais rotas dispostas nesse software que é o Pix 4D Capture. Um outro software também que está sendo bastante visto aí é o Mission Planning, tá? O Mission Planning é da Map.io, a Map.io também é uma empresa que processa imagens de drone, né? Você joga as imagens no servidor dela, ela faz o processamento. E para uma forma deles entrarem, né, deles captarem clientes, é disponibilizando esse software para planejamento de voo, também gratuito, também para Android, também para iPhone, né? Então você pode baixar e estar utilizando. É um software muito bom também para fazer planejamento de voo, tá? E por fim, a gente tem o Drone Deploy, tá? O Drone Deploy hoje é o software que eu utilizo. Particularmente, geralmente nos voos que eu faço as rotas pelo Drone Deploy. É um software muito bom, né? Os outros que eu citei também são, tanto o DJI GS Pro, quanto o Pixel 4D Capture, quanto o Mission Planning, são excelentes softwares. Mas particularmente hoje eu gosto de usar, é uma questão de gosto, tá? Eu gosto de usar o Drone Deploy. A Drone Deploy é bem parecido com a Map.io, tá? A Drone Deploy, ela também vende o processamento das imagens na nuvem. Só que você pode, né, usar o software deles que é gratuito para você fazer o planejamento de voo, né? Então eles penetram no cliente, vamos dizer assim, eles entram, né, e fazem com que o cliente conheça a plataforma deles através da entrega de graça do planejamento de voo, tá? Bom, todos esses softwares têm uma ressalva que eu gostaria de fazer. Se você vai comprar um drone, que nem eu falei no episódio anterior, se você vai comprar um drone, você precisa ver se esses softwares que você quer utilizar para planejamento suportam o seu drone, tá? Esses softwares, cada um tem uma lista diferente de drones. É só você entrar no site deles, procurar lá, eles vão mostrar. Essa lista de drones aqui, nosso software suporta. Aí você vê se o drone que você quer comprar está dentro dessa lista. É muito importante que você faça essa conferência antes, tá? Bom, já falei ali das rotas, já falei dos principais softwares, né? Vou deixar os links deles na descrição dos softwares que eu recomendo aí para vocês utilizarem. E agora, nesses 10 minutinhos que eu tenho ainda, não dá 10, dá 8 minutinhos. 8 minutinhos que eu tenho ainda, eu vou mostrar um planejamento de voo dentro do Drone Deploy, tá? Então eu vou começar do zero. Vou mudar aqui para o browser, né? E vou digitar aqui, ó, Drone Deploy, tá? Ele vai entrar no... bom, aí eu vou digitar, vou entrar na página da empresa. E aí ele vai abrir ali a página da empresa e eu vou entrar com o meu login e senha. Eu já tenho login, já tenho senha, tá aqui, ó. Eu já tenho login, já tenho senha, eu vou entrar com o meu login e senha. Quem não tem, precisa entrar e fazer o login e senha. É mais ou menos como se cadastrar um e-mail. Você vai fornecer o e-mail, vai fornecer a senha, e aí você vai criar um usuário dentro da Drone Deploy, tá? Eu já tenho, só vou clicar aqui e já vai entrar automático. E aí ele vai abrir para mim aqui um ambiente que tem todos os planejamentos que eu já fiz na plataforma. O legal é isso, porque como está na nuvem, né? O planejamento que eu faço aqui, ele automaticamente, ao carregar meu celular, ele já aparece no meu celular, né? Então fica bem prático assim, né? Então todos os planejamentos que eu já fiz na plataforma vão estar listados aqui. Ele
ele está carregando agora aqui, né? Nós estamos fazendo isso ao vivo, né? Estamos fazendo o planejamento aqui ao vivo. Tá? Então ele vai carregar aqui a lista de projetos, né? De voos que eu já fiz. Bom, então ele está carregando, né? Tem aqui vários aqui que eu já fiz. E eu vou clicar aqui, ou se eu quiser criar um novo, eu vou clicar aqui em projeto. Clicando aqui em projeto, ele vai abrir tipo como se fosse um mapa do Google Maps, né? E aí eu vou digitar ali, vai aparecer um mapa grande, eu posso digitar a cidade que eu quero fazer o mapeamento. Eu vou lá na minha cidade natal, vou para Viçosa, tá? Viçosa, Minas Gerais. Aqui, ó. Pronto. Lá na minha cidade natal. Bom, e aí, ele já deu um zoom aqui lá em Viçosa. Então eu vou fazer um mapeamento aqui de um pedaço da Universidade Federal de Viçosa, que é uma universidade que eu me formei, que eu gosto muito, tá? Vivi bons momentos lá. Então vou pegar aqui um local aqui perto aqui do centro de vivência. Aqui. Vou dar um zoom. Então, novamente, você vai navegar por esse mapa e vai escolher o local que você quer levantar. Eu estou dando esse exemplo aqui em Viçosa. Aí eu vou criar o projeto aqui. Está escrito ali em inglês, né? Create Project Here. Quando eu clicar em criar o projeto aqui, ele vai abrir para mim as opções de projetos que eu posso criar. As opções de projeto que eu posso criar. Bom, e aí eu vou clicar nessa opção aqui, ó, Maps e Modelos, tá? Sempre clicando nessa opção. Aqui ele vai o nome do projeto. Eu posso botar Viçosa UFV, por exemplo. UFV. Eu posso botar o nome que eu quiser, tá? E pede para criar. Quando ele pedir para criar, ele já vai. Quando eu pedir para criar, eu vou vir aqui em Maps e Modelos, né? Deixa ele carregar. E aí ele já vai para abrir para mim aquela grade. Ó, ele abriu para mim já aquela grade. E aí, com essa grade aberta, o que eu vou fazer? Eu vou definir a área que eu quero mapear. Ó, eu vou vir aqui e vou arrastar o polígono aqui, ó, para definir a área que eu quero mapear. Então, só ele se mover aqui. Aqui. Vamos botar até aqui, ó. Aqui. Aqui. Botar um pontinho a mais aqui. Ó. Eu clico nesse mais. Ele cria um pontinho, eu posso botar aqui. Pronto. E aqui vou puxar esse aqui para cá. Pronto. Bom, repare, então, ó, esse aqui é o polígono que eu... Bom, deixa eu dar uma melhorada nesse polígono, né? Vou dar uma melhorada nesse polígono. Tem tempo, a gente tem 2 minutos. Tá. Esse aqui é o polígono que eu criei. Ó. Então eu vou levantar com o drone essa área que está em branco aqui. Tá? E aí, vocês veem em verde, é a rota que a aeronave vai fazer. Em verde a gente tem a rota que a aeronave vai fazer. E aí assim, ó, vejam bem, ó. Aqui o que é isso aqui? É a altura de voo. Tá? É isso que eu preciso regular. Então, por exemplo, aqui está configurado com 60 metros. E está me dando um pixel, aquilo que eu falei do GSD. Está me dando um pixel aqui, um GSD de 1,4 centímetros. Ó, se eu mudar isso aqui para 100, por exemplo, ó, vou botar aqui 100 certinho. Se eu mudar para 100, 99, ele já vai me dar aqui um pixel de 2,2 centímetros. Viu que o pixel aumentou um pouquinho? Ficou com a resolução um pouquinho menor? Mas sei lá, 2 centímetros para mim está muito bom. E aí, ó, olha o que aconteceu. Ele diminuiu aqui, ó. Eu vou voar, nesse caso, por 4 minutos. A área que eu vou estar voando são 3 hectares. Eu vou registrar 44 imagens e vou gastar uma bateria. Né? Se eu voltar aqui para 60, ó, o software já simula para mim tudo. Ó. Voltar aqui para 60. Ó, eu vou voar por 7 minutos, os mesmos 3 hectares. E aí eu vou registrar 105 imagens. Eram 44. O drone está mais alto, o número de imagens é menor. O drone está mais baixo, o número de imagens é maior. Né? A resolução fica maior, mas é melhor, mas o processamento também é mais demorado, porque vão ter mais imagens. Né?
Então, você, quando for fazer o seu planejamento de voo, você precisa refletir sobre tudo isso, né? Poxa, qual altura que eu vou fazer, né? E quantas imagens eu vou registrar e, consequentemente, qual que vai ser a minha precisão, né? Então, isso tudo é muito importante. Tá? Feito isso, se eu quiser, eu posso vir aqui em avançado, posso configurar alguns detalhes aqui. Por exemplo, aqui ele está default com sobreposição frontal de 75% e a lateral de 70%. Mas se eu quiser alterar, eu clico aqui e posso fazer a alteração dessas sobreposições. Posso mudar o ângulo de voo, né? O voo tá, vejam essas linhas em verde. Eu posso alterar o ângulo de voo, tá? Aquela lá era a melhor opção, eu acho, tá? Mas a gente fez a alteração aqui. Então, posso alterar o ângulo de voo, posso escolher aqui o modelo de aeronave, ó. Aí ele vai montar em função da câmera do sensor daquela aeronave, né? Então ele faz a alteração, posso escolher o modelo que eu quero aqui, tá? E aí, feito isso, pessoal, tá pronto. Tá? O planejamento de voo tá fechado. É isso que precisa fazer. Ó, eu fiz aqui automaticamente, como eu tô com a internet, se eu abrir o Drone Deploy aqui no meu celular, já estourei meu tempo, hein? Se eu abrir o Drone Deploy aqui no meu celular, essa simulação que eu acabei de fazer no computador, né, que eu estou usando o computador, já está aqui no celular. Já está aqui no celular. Quer ver? Vou mudar para a câmera grande aqui. Ó, já está aqui no celular. Tá? Então, se eu clicar aqui no celular, essa simulação, ó, já vai aparecer aqui, ó. Ela aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas ó, ela já está aqui. Então é muito importante o seguinte: se vocês forem usar o Drone Deploy, pode usar qualquer um dos softwares que eu citei. Se vocês forem usar o Drone Deploy, quando forem fazer a simulação, carregue antes no aparelho que você vai voar. Porque se você chegar lá na hora, em campo, e não tiver internet, você não vai conseguir fazer o voo. Tá? Então é muito importante que você carregue antes no celular. Fiz no computador, já está salvo no celular. Como trabalha na nuvem, essa parte é legal. Tá certo? Essa simulação, então, que eu acabei de fazer aqui para vocês, eu fiz no computador. Entrei no browser e fiz, né? E aí, depois ela já carregou automaticamente através do meu usuário e senha no celular. Mas se eu quiser, eu posso usar o celular para fazer também. É a mesma coisa, tá? Posso usar o tablet para fazer. Se eu quiser fazer ela, não sendo no computador, mas já direto no aparelho. Tá certo? Bom, pessoal, por hoje era isso, né? Eu espero ter ajudado vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa parte de planejamento de voo, por favor, escrevam ali nas descrições, né? E eu fico muito feliz de estar aqui, tá? Semana que vem eu já vou vir com outro tema, um tema bem legal também, tá? E eu quero muito ajudar vocês, espero que eu esteja ajudando, tá? Grande abraço a todos, né? Fiquem com Deus. Até a próxima.